irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e para habilitar para o Senhor um povo preparado. Então a gente está falando de um homem que é João Batista. Só que eu quero chamar a atenção para você agora, não no que a gente já sabia, mas nesse ponto logo em seguida. Olha o que vai acontecer. Então Zacarias pergunta ao anjo: como saberei isso? Eu sou velho e minha mulher também é velha. Ou seja, no primeiro momento em que Zacarias recebe a promessa de Deus, a primeira atitude dele diante da promessa é questionar a Deus, questionar ao anjo. Mas como que eu vou saber disso, anjo? Como que eu vou saber se isso é verdade, se eu sou velho e a minha mulher é velha? Então o que Zacarias traz aqui? Ele traz uma perspectiva terrena de uma promessa que Deus tinha dado para ele. E o que acontece? Respondeu-lhe o anjo: eu sou Gabriel. E aí daqui para frente, irmão, Zacarias nem falou mais. Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus e fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas. Todavia ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que essas coisas venham a realizar-se. Porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. O povo estava esperando a Zacarias e admirava-se de tanto que se demorava no santuário. Mas saindo ele, não podia lhes falar. Então entenderam que ele teve uma visão no santuário e expressava somente por acenos e permanecia mudo. Sucedeu que, terminados os dias de seu ministério, voltou para casa mudo. Então nós temos um homem que não acreditou na promessa de Deus para ele. O que, irmão, não era novidade. Zacarias, como um bom sacerdote, um bom entendedor da lei, um bom líder diante do povo, ele sabia da história de Abraão, ele sabia que ele era filho de Abraão, ele era um bom judeu, um bom homem de Deus, um homem piedoso, fiel. Mas quando chega a promessa de Deus sobre algo impossível, esse homem simplesmente questiona: não, Deus, não é possível, comigo não é possível, porque eu sou velho e minha esposa também é velha. Entretanto, para a surpresa de Zacarias, não deveria ser, mas para a surpresa de Zacarias, Deus cumpre sua palavra, e Deus cumpre a palavra, amém? Tudo que ele fala, ele cumpre. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Então tudo que Deus fala, ele cumpre, mas Zacarias não entendia isso. E a grande verdade é que Zacarias, ele é a voz do Velho Testamento. Zacarias é a voz da meritocracia. Zacarias é a voz do eu posso conquistar algo se com a força do meu braço eu fizer por merecer. Zacarias faz parte de uma aliança que só era dada através da hereditariedade, que era dada somente para o judeu, e aqueles outros homens estrangeiros que se achegavam até o povo judeu, eles até usufruíam de uma coisa ou outra que o judeu tinha, mas eles nunca seriam como os judeus. Então Zacarias fazia parte desse tipo de aliança. Só que quando a gente vai ler um pouquinho mais na frente, a gente vai ouvir falar do nascimento de quem? De Jesus. E aqui a gente tem uma realidade totalmente diferente da que a gente vê com a reação de Zacarias diante da promessa feita por Deus. Olha o que vai falar no versículo 26, quero te convidar a acompanhar comigo. Lucas 1, 26. No 6º mês foi o anjo Gabriel, o mesmo anjo que foi enviado a Zacarias, foi enviado novamente agora, da parte de Deus, para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E, entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir essa palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberá e dará à luz a um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai.
ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isso, pois não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo esse já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. A diferença, irmão, do antigo para o novo, a diferença de Zacarias para Maria, é que Maria, ela não questiona, ela pergunta para o anjo: anjo, como que isso vai acontecer, se eu ainda não tenho marido? E aí o anjo explica: não, vai descer sobre ti o Espírito Santo, o poder do Altíssimo vai te envolver. E qual que é a reação de Maria diante dessa promessa? Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Essa é a reação de Maria diante da mensagem do anjo para ela. Então isso mostra um contraste muito grande. Em primeiro lugar, a gente tinha um homem que recebeu uma mensagem, um homem que era líder, que era referência para o povo de Israel. Ele recebe uma mensagem de Deus e ele não crê na mensagem. E ele questiona, fala: não tem como. Como que eu vou saber se isso é verdade? Se eu sou velho e a minha mulher também é velha, como eu vou saber que isso realmente vai acontecer? Ele nem questiona o fato da sua mulher ser estéril, ele questiona o fato da sua mulher ser velha. E aí nós temos um homem de Deus que questiona uma promessa que Deus deu, mas logo em seguida a gente vê o grande e verdadeiro contraste daquilo que a velha aliança promovia e daquilo que a nova aliança vem promover para nós, que é crer na mensagem do Senhor Jesus e o impossível vai acontecer. Amém? Essa é a grande mensagem do Evangelho. Era um povo, povo gentil, que era um povo desgarrado, um povo que não participava do que o judaísmo promovia. Eu e você, meu irmão, se a gente tinha dúvida da nossa salvação, se a gente tinha dúvida se a gente merecia uma salvação ou não, em primeiro lugar, a salvação veio para o judeu, irmão. A salvação veio para o judeu, não veio nem para nós. Então nós seríamos sim um povo estrangeiro. E aí o que acontece? Deus estende de forma maravilhosa a sua salvação até o povo gentil que somos nós. Hoje nós temos acesso à graça, ao trono da graça. A gente pode se aproximar diante de Deus por causa de uma promessa que Deus fez de algo impossível, que era o Filho de Deus nascer de uma virgem, que não tinha relações, não podia conceber de forma natural, somente de forma sobrenatural. E aí Maria se posiciona: aqui está a serva do Senhor. E eu acho que aqui é o grande ponto de ruptura entre o Antigo Testamento e o Novo. É porque o Antigo Testamento vai crer somente em algo palpável, em algo material. Foi assim no passado e continuou sendo por muito tempo, até Zacarias. Mas quando chega, novamente agora, quando chega a promessa de Deus, até um profeta do Senhor, até um líder de Israel, quando essa promessa chega até ele, e ele questiona, e chega a promessa até Maria, e Maria não questiona e aceita, a gente vê que agora realmente está dando início a nova aliança que Deus tem para o seu povo, que é a aliança que hoje nós desfrutamos. Esse é um dos maiores contrastes. E olha o que acontece logo em seguida. Naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou a Isabel, que era a sua prima, sua parente. Ouvindo essa saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo e exclamou em alta voz: bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Então a gente tem Maria como uma mulher bem-aventurada, não porque ela possuía algo especial e diferente de outras mulheres, mas sim porque ela creu na palavra que Deus deu a ela.
e sim porque ela se posiciona com coragem diante da possibilidade de carregar o Filho de Deus. E aí ela recebe o título de bem-aventurada. Mas bem-aventurada por quê? Porque creu na mensagem de Deus. E nisso, irmão, a gente não vai parar em Maria. A gente vai estender para todo aquele que crê na mensagem a bem-aventurança. Não é à toa que Jesus, no Sermão do Monte, ele vai falar: bem-aventurados sois vós quando sois perseguidos, bem-aventurados sois vós quando caluniarem contra vocês, quando difamarem vocês, bem-aventurados sois vós quando vocês sofrem por amor ao meu nome. Nós temos agora a sequência da bem-aventurança, ela não se encerra em Maria, mas ela continua para que a igreja que somos nós, possamos usufruir também das bênçãos que Deus preparou para nós, a bem-aventurança. Então, Maria, ela não poupa esforço, ela vai até Isabel. Isabel fala: olha, tem algo diferente no seu ventre, porque a criança que está dentro de mim aqui está pulando de alegria, está totalmente diferente desde que você chegou. E a Isabel, cheia do Espírito Santo, reconhece a mãe de Jesus, que é Maria. E aí a gente entra agora no Cântico de Maria, que é o Magnificat. O Cântico de Maria, ele exemplifica o sentimento que Maria teve durante o período em que ela recebe a palavra do Senhor. Então, vamos ao texto. Disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, o meu Salvador, porque contemplou na humildade da tua serva. Pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou a Israel seu servo, a fim de lembrar-lhe da sua misericórdia, a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. A gente fazendo uma leitura mais detalhada, versículo a versículo, linha a linha, a gente começa com Maria engrandecendo ao Senhor. A minha alma engrandece ao Senhor. E não só ela, mas também o meu espírito se alegrou em Deus, que é o quê? O meu Salvador. Gente, em primeiro lugar, Jesus, ele é o nosso Salvador, amém? Amém ou não amém? Certo. Deus se apresenta como Salvador da nossa alma de forma mais aparente em Cristo Jesus. Maria já havia recebido o entendimento de que aquele que ela carregava no ventre era o Salvador do povo de Deus. Então, ela, antes mesmo de Jesus nascer, crescer, começar o ministério, começar a curar, começar a pregar, começar a batizar, começar a ser perseguida, antes disso tudo, nós já temos uma mulher que chega e declara: o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Antes de todas essas coisas, o espírito de Maria, a parte interna de Maria, a parte que a gente não vê, já estava alegre em Deus, e ela já reconhecia Deus como o Salvador dela, mesmo o próprio Deus estando ainda um feto no seu ventre. Ela reconhece Jesus já como um Salvador. E a minha alma engrandece ao Senhor, que é o Senhor Deus. Por quê? Por que a minha alma engrandece e o meu espírito se alegra? E aí a gente vai para as explicações. Por quê? Porque contemplou na humildade da tua serva. Então, o primeiro ponto, Maria se alegra porque Deus olha para ela e vê nela humildade. Então, a humildade é algo que Deus se agrada de nós. Quando somos humildes, Deus se agrada. Porque está escrito aqui, ele atentou para a humildade de Maria e isso a tornou alegre. Pois desde agora, todas as gerações me considerarão bem-aventurada, conforme a gente crê. Bem-aventurada, Maria é uma bem-aventurada, porque creu na mensagem de Jesus. Por quê? Porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. E aqui a gente vai divergir bastante da doutrina católica. O que a doutrina católica apresenta?
que Maria é uma santa, que Maria é alguém a quem você deve ir para ir até Jesus. Então, eles não defendem a ideia de que você pode ir livremente até Jesus, que é a doutrina mais bem aceita biblicamente. Na verdade, eles adotam uma postura de você tem que ir até Maria para chegar até Jesus. Em alguns pensamentos eles falam assim, o pessoal até fala de forma meio pejorativa, mas eu vou usar só para que a gente entenda melhor a ilustração, que é, Jesus é o caminho até Deus e Maria é o pedágio até Jesus, entendeu? Então, tipo assim, você tem que pagar o preço de ir até Maria para depois ir até Jesus, mas isso não condiz com a doutrina bíblica, porque em primeiro lugar, olha o que Maria, a própria Maria fala no seu cântico, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, ok, por quê? Porque o poderoso me fez grandes coisas, ela de si não fez nada grande, ela de si própria não fez nada bom. Na verdade, Maria a todo tempo ela devolve a glória para Deus e ela fala, o poderoso me fez boas coisas, eu não fiz nada de mim própria, eu sou bem-aventurada por quê? Porque em primeiro lugar, Deus contemplou a minha humildade. Então não está falando que ela foi humilde e conquistou algo, está falando que Deus contempla na humildade da sua serva. E em segundo lugar, nós temos todas as gerações vão me considerar bem-aventurada, por quê? Porque o poderoso me fez grandes coisas. Santo é quem? Qual o nome que é santo? A sequência, santo é o seu nome. Aqui ela não está se referindo a ela não é santa, ela não está livre do pecado, ela não está livre do mal, ela não está livre da queda de Adão. Na verdade, santo é somente o nome do Senhor. Então esse é o ponto onde nós não devemos rejeitar Maria por inteiro, só para falar assim, não, Maria tem nada a ver. Na verdade, irmão, Maria foi uma grande mulher, Maria foi uma mulher que teve uma representatividade muito grande, ela andou, ela cuidou de Jesus, ela cuidou do nosso Senhor, ela é uma mulher bem-aventurada, mas a gente não considera Maria santa, a gente não considera que a gente precisa ir até Maria para depois ir até Jesus. A gente olha para Maria com grande apreço e fala, glória a Deus por essa mulher. Assim como Isabel, o que Isabel falou? Bendita és tu entre as mulheres e bendito o fruto do teu ventre. Bendita és tu entre as mulheres, mas não santa és tu entre as mulheres. Mas não, olha, você é como Deus, você é Deus. Não. A gente louva ao Senhor pela vida de Maria, mas jamais louva Maria para que louve ao Senhor. Deu para entender? Amém? Então você nunca mais, você não precisa, na verdade, questionar a bem-aventurança de Maria. E em segundo lugar, você também não precisa entrar em combate, em embate, em discussões com outras pessoas, com pessoas católicas, para falar que ela não sei o que, para lá, de forma a menosprezá-la. Na verdade, eles têm uma crença, mas qual que é o nosso papel? Defender o que a Bíblia fala. Então, o que a Bíblia fala? Você quer mostrar para um católico que ele está indo errado na explicação dele? Você vai para o Magnificat, você vai para a Bíblia. Você fala, olha, como que eu vou adorar uma mulher que adorou a Deus? Então, eu sou igual a ela. Eu sou igual a ela. Quando eu obedeço a Deus, a bem-aventurança chega até mim. Maria pode até ter carregado Jesus, mas isso não torna ela santificada e livre do pecado. Ela também sofre as consequências do pecado, só que Deus, de forma graciosa, escolhe entregar para ela a missão de cuidar de Jesus. Amém? Deus escolheu segundo a sua própria vontade. Ele poderia ter escolhido outra mulher, irmão? Poderia? Poderia. Poderia ter escolhido outra virgem? Não tinha só Maria virgem na época na cidade, não, hein? Poderia ter escolhido outra? Poderia. Então é nisso que a gente chega e fala, não, Maria não é especial, e conquistou de Deus um título. Não, ela recebeu de forma graciosa, da mesma forma que nós recebemos de forma graciosa a mensagem da salvação, e o Senhor Jesus, na sua infinita misericórdia, nos perdoa, nos salva, nos liberta dos nossos pecados e nos dá uma nova vida. Então, da mesma forma que Deus opera a salvação em nós, Ele também operou na vida de Maria, não fazendo dela alguém diferente, mas bem-aventurado, assim como vós sois, amém? Vocês são bem-aventurados, meus irmãos.
Verso 49, o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. E aí ela começa a lembrar de tudo aquilo que veio acontecendo no decorrer dos anos. Olha, a sua misericórdia vai de quê? De geração em geração, sobre quem? Sobre os que o temem. Então está falando de quem aqui? Está falando do povo de Deus, está falando de Israel, está falando da história da igreja, está falando da história do povo judeu, do povo hebreu, está falando lá de Israel, de Judá, está falando de tudo. Sua misericórdia vai de geração em geração, não é sobre todos, mas sobre os que o temem. Amém? Está especificando. Aí vai falar da ação: agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, encheu de bens os famintos e despediu vazio os ricos. E no verso 52 que eu pulei, vai falar: derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Amparou a Israel seu servo, a fim de lembrar-lhe de sua misericórdia, a favor de Abraão e de sua descendência, para sempre, como prometer aos nossos pais. Então nós temos o símbolo da nova aliança, tendo embasamento na antiga. Qual que é o símbolo da nova aliança? É o nascimento de Jesus. É o grande símbolo, é o grande marco da nova aliança, é Jesus nascer, para salvar o seu povo. Mas aí Maria vem e fala: Deus amparou a Israel, no verso 54, parou a Israel seu servo, a fim de lembrar sua misericórdia a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometeu para quem? Aos nossos pais. Então Maria não rejeitava o Antigo Testamento, mas ela encontra embasamento no Antigo Testamento para poder falar: Deus veio nos salvar, Deus enviou o Salvador, e eu estou com ele aqui no ventre, e daqui a pouquinho ele vai nascer, que 9 meses. E aí, cumpre-se o tempo de Isabel dar luz. Agora você pensa bem, o anjo chega para Zacarias, nós vamos pular aqui o Magnificat, nós vamos para o Benedictus, que é o cântico de Zacarias. Deus chega para Zacarias e fala: você vai ficar mudo até que seu filho nasça. Agora você imagina aquele homem mudo, vendo o ventre da sua mulher crescer e não podendo nem dar um glória a Deus. Já pensou? Não podia. Por quê? Quando a voz do Novo Testamento, a voz que clama no deserto, se levanta, nasce, a voz da velha aliança se cala, porque tudo se fez novo. Deus agora ele vai continuar se manifestando, ele vai continuar sendo o mesmo Deus. Só que tudo que o Velho Testamento fez foi apontar para um destino. Então, imagina bem, um tanto de setas. Imagina, você consegue imaginar uma seta? Uma seta, consegue? Desenho de uma seta, assim, ó. Consegue, sim ou não? Vamos imaginar a seta como sendo cada profecia que aponta para algo. Toda seta, ela aponta para algum lugar. Não estou falando de seta maligna, meu irmão. Antes que o seu português fique: o irmão está falando de seta, não é esse lado, eu estou falando de seta de apontar, beleza? Amém? Então vamos imaginar que cada seta é uma profecia que aponta para algo. Esse algo é Jesus. Então toda profecia do Antigo Testamento, ela se cumpre em Jesus. Na verdade, a gente não descarta o Velho Testamento para abraçar somente o Novo, falar: agora é o tempo do amor, agora eu posso viver do jeito que eu quiser, porque Deus me perdoa, é graça, não sei o quê. Não. O Velho Testamento, ele aponta para um lugar. E o objetivo do Velho Testamento é apontar para a salvação que está disponível para nós. Tanto que, no decorrer dos anos, no decorrer do tempo da antiguidade até hoje, onde nós estamos, a revelação de Deus, ela foi sendo gradativa, ela foi dada de forma gradativa. Então, Moisés tinha um vislumbre de quem era Deus. O povo de Israel tinha outro, certo? Então eles não desfrutavam do mesmo nível de relacionamento. Entretanto, passados os tempos, passados-se os anos, a gente chega até o apóstolo Pedro, o apóstolo João, eles tinham uma concepção ainda maior de quem era Deus do que Moisés. Mesmo Moisés falando face a face com Deus, tendo que tampar o seu rosto, porque a glória de Deus exalava na vida dele. Pedro tinha mais conhecimento de quem era Deus do que Moisés. Por quê? Porque Jesus é a expressão exata de Deus.
E Moisés não viveu nos tempos de Jesus. Moisés viveu muito antes. Abraão recebeu uma promessa de Deus. Quem conhecia mais a Deus, Abraão ou Moisés? Moisés. Abraão tinha um conhecimento de Deus. Moisés tinha um conhecimento mais aprofundado de Deus, porque Deus deu para ele o que? A lei, deu os 10 mandamentos. Agora, a gente vai chegar em Pedro. Pedro não viu Deus escrito numa pedra, os atributos de Deus escrito numa pedra, ou aquilo que Deus esperava do povo escrito numa pedra. Deus não viu, Pedro não viu, como Abraão viu, uma sarça ardente, uma teofania. Pedro viu Jesus cara a cara, encarnado. Pedro viu Deus encarnado. Então Pedro detinha um conhecimento muito maior de quem Deus era. Por quê? Porque Pedro conversou, jantou, tocou, abraçou, pegou na mão de Jesus, que era o próprio Deus. Então a revelação, ela foi sendo o quê? Gradativa. Então no momento em que a voz que clama no deserto, que é João Batista, que é o início da nova aliança, ele levanta e começa a pregar, a voz do Antigo Testamento, representada aqui por Zacarias, se cala. Por quê? Porque a gente já cumpriu a missão. O Velho Testamento cumpre sua missão a apontar para Jesus. Então agora nós não temos somente que olhar para o Velho Testamento e pegar promessas vazias, ou promessas que não apontam para lugar nenhum. Agora a gente sabe, o Velho Testamento aponta para Jesus, e Jesus é o cumprimento do Velho Testamento. Se não fosse, ele não teria falado: não pense que vim trazer paz, eu vim trazer espada, justiça. Por quê? Porque o Velho Testamento é a justiça de Deus, o Velho Testamento é a lei. Não pense que vim abolir a lei, eu vim cumpri-la, e veio. Jesus não falou que veio fazer uma coisa e depois fez outra porque deu na cabeça dele, não, irmão. O que ele falou é porque ele realmente veio fazer. Então, no momento em que Jesus se levanta, no momento em que a nova aliança se levanta, a velha aliança se cala. Por quê? Porque ela cumpre o propósito de apontar para Cristo. E hoje nós, irmão, nós temos um conhecimento ainda mais vasto do Senhor Jesus. Por quê? Os apóstolos na época, eles estavam vivendo isso aqui, o Novo Testamento. Entretanto, eles não tinham isso aqui que a gente tem compilado assim, não. Eles tinham os pergaminhos, tinha um livro, tinha outro, mas não era nesse nível aqui, não. A organização da Bíblia em capítulos. Existem Bíblias aí, eu aposto que tem Bíblias aí também, que tem título. Então, a gente chega aqui no versículo 57, em cima da minha Bíblia aqui no versículo 57, tem escrito: o nascimento de João Batista. Eu acho que na sua Bíblia deve ter também, não tem? O nascimento de João Batista. Sabe o que é isso, irmão? Isso é a melhoria da apresentação da obra de Deus para nós. Então hoje nós temos uma possibilidade de desfrutar de um conhecimento ainda mais profundo de quem Deus é, do que os apóstolos tiveram, do que Moisés teve, do que Abraão teve. E a gente hoje cumpre o ID do Senhor. Então a gente recebe a ordenança de discípulos. Então mesmo a gente pode olhar para Moisés e falar: eu quero um nível de relacionamento igual ao de Moisés. Eu quero falar com Deus face a face. Aí eu vou falar com você o seguinte, irmão: você pode até desejar e buscar isso, e você deve buscar, mas nunca se esqueça que Deus, ele não está do lado de fora querendo falar com você face a face, ele está dentro de você. Você consegue crer nisso? Essa é a nova aliança. A gente pode até falar assim: eu quero ver um anjo, eu quero ver Gabriel, quero que o anjo Gabriel fale alguma coisa comigo, e a gente busca essa teofania, essa experiência sobrenatural com a pessoa de Deus, mas a gente por vezes se esquece que Deus está dentro. Nova aliança. A nova aliança vem mostrar que Deus, ele saiu de fora e veio para dentro. Em primeiro lugar, Deus se manifestava como um anjo. Jacó brigou com quem? Com um anjo, mas era o próprio Senhor, tanto que ele recebeu o nome de Israel, aquele que lutou com o Senhor e prevaleceu. Jacó brigou com Deus, brigou com um anjo forte. Abraão viu uma sarça ardente. Moisés viu as costas de Deus. Aí a gente vai chegando. Pedro, João, Tiago, os discípulos viram Jesus encarnado. E agora nós temos Jesus dentro de nós. Então a gente não está vendo alguém que está fora. A gente não está vendo somente tendo contato com alguém fisicamente. A gente está tendo um contato espiritual, totalmente aprofundado. É muito mais profundo do que a gente pensa. Então,
a gente pode até invejar, entre aspas, invejar os discípulos, falar, nossa, eu queria tanto ter andado com Jesus. Você pode até buscar isso. Eu queria tanto ter falado com Deus face a face, você também pode buscar isso. Entretanto, não se esqueça que você possui uma revelação ainda maior de Deus dentro de si, que é o Espírito Santo, dele mesmo. O Espírito que opera em nós, é o Espírito que nos conduz à salvação, que nos convence do pecado, da justiça, do juízo. Então hoje, meu irmão, você desfruta de um relacionamento com Deus ainda mais profundo do que o próprio Pedro experimentou, do que o próprio João experimentou. Por quê? Grava isso. A revelação de Deus, ela é gradativa. É provável que a tecnologia e as coisas, as explicações, a arqueologia, a história, deem mais esclarecimentos acerca da Bíblia para os seus filhos do que para você. É provável que os seus filhos conheçam mais a Deus do que você. E está tudo bem. Porque a revelação de Deus, ela vai sendo gradativa. Gradativa. E nisso a gente pode ficar feliz e glorificar a Deus, porque a gente entende que Deus nunca para de se revelar. Deus nunca para de agir em prol daqueles que o buscam, que o temem e que são chamados pelo nome. Amém? Então a gente vai ver o nascimento de João Batista, né? Olha bem, versículo 57, Isabel cumpriu o tempo de dar luz, 9 meses, e teve um filho, viu? 9 meses, gente, 9 meses, mesmo jeito que é hoje. O ser humano não mudou de tanto tempo para cá não, pode ter sido 8, pode ter sido 7 meses, só que tempo de cumprir, é o tempo que você ficou com seu filho na barriga. Isabel cumpriu o tempo de dar luz e teve um filho. Ouviram seus vizinhos e parentes que o Senhor usara de grande misericórdia para com ela e participaram de sua alegria. Sucedeu que no 8º dia foram circuncidar o menino e queriam dar o nome de seu pai, Zacarias. De modo nenhum, respondeu sua mãe, pelo contrário, ele deve ser chamado... Como? Ele deve ser chamado... Engraçado. Que Isabel, eu não sei, a Bíblia não fala, né? Beleza? A Bíblia não fala. A gente pode imaginar que houve uma forma de comunicação entre ela e Zacarias, mas a Bíblia não fala. Então, quem recebe a promessa lá dentro do santuário, do templo, lá dentro do local de fazer o incenso para Deus, de levantar incenso para Deus, quem recebe a promessa? Zacarias, não é? E aí o anjo falou com ele, vai chamar João, você vai pôr o nome dele de João. Mas o que aconteceu dali em diante? O homem ficou mudo. E a Bíblia não fala que ele comunicou com Isabel nesses 9 meses, escreveu o nome, eu não sei. Mas essa mulher, da mesma forma, chega e fala, pelo contrário, o nome dele vai ser João. Aí o pessoal falou, ninguém há na tua parentela que tem esse nome. E aí virou para quem? Para o pai, e fala, e aí, o que você acha desse nome? Como se o pai não soubesse o nome que tinha que dar. Mas ele sabia. Por acenos o pai do menino, que queria que lhe dessem o nome que desse. Então, pedindo ele uma tabinha, escreveu, João é o seu nome, e todos se admiraram. Ou seja, Isabel e Zacarias estavam ligados ali um com o outro, irmão. A Bíblia não fala que eles comunicam, não sei se comunicou antes, se escreveu antes, mas pode ter escrito ou não. Então podia ser que Deus se revelou tão profundamente a Zacarias, tão profundamente a Isabel, que ela, por si própria, já, não, vai ser João. Mesmo o seu marido não falando nada do nome que deveria dar. Eu não sei nem se eles se preocupavam com isso no período igual a gente se preocupa hoje. Então pode ser, há uma grande possibilidade, de Isabel não saber o nome que Zacarias queria dar para o menino. Até mesmo porque Zacarias não podia nem explicar para Isabel que Deus apareceu e que ele ficou mudo porque ele não creu na promessa que Deus tinha falado com ele. Então há uma boa possibilidade de que Isabel não sabia de nada, não sabia do nome que seria dado ao seu filho. E da mesma forma ela fala o mesmo nome que o anjo falou, então eles estavam ligados, em intimidade, amém? Então, pedindo ele a tabinha, escreveu João é seu nome, todos se admiraram, né? Uma outra questão é porque todos se admiraram, então tinha alguma coisa aí. Como é que Zacarias está mudo? Como é que ele está concordando? Então,
Vamos embora. Imediatamente a boca dele se abriu e, desimpedida a língua, falava louvando a Deus. Sucedeu que todos os seus vizinhos ficaram possuídos de temor, e por toda a região montanhosa da Judéia foram divulgadas essas coisas. Todos os que as ouviram guardaram-na no coração, dizendo: que virá a ser, pois, este menino? E a mão do Senhor estava com ele. Então, Zacarias recebe a sua voz de volta. A primeira coisa que ele faz não é o que ele tinha feito antes. Por quê? O que ele tinha feito antes? Questionou a Deus. Não. Como é que eu vou saber se é verdade o que você está me falando? Eu sou velho e a minha esposa também é velha. Essa foi a reação dele após Deus dar a palavra. Aí o anjo Gabriel falou: sou Gabriel, e você vai ficar mudo. Mas agora você vai lá, até o tempo que se cumpra a palavra, você vai ficar mudo, você não vai poder falar com ninguém. Aí quando Zacarias, o filho nasce, olha, o filho nasceu, passou quantos dias? 8. E o Zacarias continuava mudo. Continuava sem poder falar. E aí quando fecha lá o ciclo completo, que é dar um nome para o menino, no 8º dia, a partir de uma como é que fala? Da aliança. Era a circuncisão, não era? Então a circuncisão era a marca da aliança. Então, através da marca da aliança do Antigo Testamento, onde é dado o nome para o menino e ele circuncida o filho, esse homem volta a falar, depois de 8 dias. E a primeira coisa que ele falou não foi reclamar: Deus, eu podia estar falando, tinha 8 dias para trás. O Senhor falou que ia ser só até o menino nascer. Eu estou 8 dias mais mudo aqui. Não, a primeira coisa que ele fez, ele louvava a Deus. Então, está aqui já um novo tipo de postura do homem que antes questionava e duvidava do poder de Deus. Agora ele não questiona e duvida mais. Agora ele tem certeza. E é esse o poder da nova aliança, é trazer certeza aos corações que estão em dúvida. Por isso que Deus, ele não é bagunça. Por isso que Deus, ele não traz confusão. Por isso que Deus não traz transtornos à sua cabeça. Ele não quer trazer isso para você. Ele não quer te deixar confuso se você é herdeiro dele ou não. Ele opera em nós e nos dá a certeza de que somos salvos pela graça através do Senhor Jesus. Ele nos traz a certeza. A nova aliança é justamente Deus falando para você que você pode ter certeza que tudo o que Deus podia fazer para te salvar, Ele fez, até enviar o seu Filho para morrer por você. Então a nova aliança é a certeza da nossa vida. O que a antiga aliança fazia era somente apontar. A Bíblia mesmo fala: é impossível que alguém cumpra a lei por inteiro. Não, pelo contrário, a lei só foi dada para que você soubesse o que é pecado e o que não é pecado. A lei só foi dada para apontar o seu erro, beleza? A lei não é para ser cumprida, mas nós cumprimos através da obediência, beleza? Não é que a lei não é para ser cumprida e que você deve viver de qualquer jeito. Não, a lei não é para ser cumprida porque não dá para cumprir a lei por completo. Foi por isso que Deus veio completar a boa obra em nós. Amém? Amém ou não amém? E aí todo mundo ficou feliz e tal. Trouxe temor sobre várias pessoas. E aí nós vamos ler o cântico de Zacarias, que é o Benedictus, que vai falar: Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou dizendo. E aqui é mais uma marca, tá bom? A marca do Novo Testamento é a presença do Espírito Santo dentro de nós. Então a grande marca da aliança de Deus conosco não é mais uma circuncisão que é feita por um corte físico. A marca da aliança de Deus conosco é o Espírito Santo habitando dentro de nós. Então olha bem, primeiro Isabel recebe o Espírito Santo. Não, primeiro de tudo, Maria recebe o Espírito Santo. Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Então quando Maria chega diante de Isabel, agora Isabel recebe o Espírito Santo. Isabel foi cheia do Espírito Santo. E agora Zacarias, em tese, a terceira pessoa a ser cheia do Espírito Santo no período da nova aliança, recebe o Espírito de Deus para profetizar, né? Não mais agora, ele falava de algo que era uma sarça ardente, ou uma tábua da lei, ou um anjo forte. Não,
ele foi cheio do Espírito Santo. Então, ele não fala de fora, ele fala de dentro. Antes, Gabriel falou com ele como? De fora. Então, o anjo Gabriel apareceu para ele de fora e falou para ele o que ele tinha que fazer, o que ele ia receber. Mas agora ele não depende mais de uma teofania, porque o Espírito Santo enche o coração dele. Então, Zacarias, seu pai, pai de João Batista, cheio do Espírito Santo, profetizou dizendo: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde a antiguidade por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, livre das mãos dos inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça perante ele todos os nossos dias. Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhe os caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, no redimi-lo dos seus pecados, graças à entranhável misericórdia do nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente nas alturas, para alumiar os que jazem nas trevas e nas sombras da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Amém? Não é um homem totalmente diferente? Não é um homem totalmente mudado, transformado pela presença do Espírito Santo? Então a marca, a grande marca, a verdadeira marca da nova aliança, que Deus veio promover ao seu povo, através da mensagem do Evangelho, é a presença do Espírito Santo dentro da nossa vida. Deus, irmão, Ele pode se manifestar a você de forma extraordinária através de um anjo? Pode. Deus pode se manifestar a você através de uma sarça ardente, de um arbusto flamejante? Pode. Deus pode vir como um anjo forte, lutar com você e fazer igual fez com Israel? Pode. A diferença, irmão, é que antes era esse tipo de revelação que essa galera tinha. Só que hoje a gente precisa aprender a cultivar, a ser mais grato pela presença do Espírito Santo dentro de nós, porque é ela que nos diferencia do mundo. O Espírito Santo que habita dentro de nós, que opera em nós, para que nós sejamos convencidos do pecado, é Ele que vai nos diferenciar. Qual que é o penhor da nossa herança? Está lá em Efésios. A Bíblia fala que o Espírito Santo foi dado aos crentes como um penhor da herança para resgate de Deus no dia do juízo. Então, o que vai quando Deus chegar na terra para julgar a terra, para estabelecer o novo céu e a nova terra, qual que vai ser o primeiro posicionamento dele na hora de julgar os povos? Quem tem o Espírito Santo tem um penhor de uma herança. Então, você tem o Espírito Santo guardado. Quando Deus chegar diante de você, o Espírito Santo vai testificar que você é um filho de Deus. E quem não tiver o Espírito Santo vai ser condenado ao inferno. É isso. Essa é a mensagem. Essa é a justiça que Deus veio aplicar. A presença do Espírito Santo em nossa vida, ela não é de qualquer forma. Como a gente pôde ver com o Zacarias. Um homem que, em primeiro lugar, achava que era impossível que Deus desse a ele um filho, porque ele era velho, e porque a sua esposa também, além de estéril, era velha. Esse homem que questionou a Deus, foi o mesmo homem que falou: Deus veio com grande salvação e me salvou. E a própria Bíblia fala, através do evangelista Lucas, que esse homem foi cheio do Espírito Santo para falar essas coisas. Então, irmão, eu e você, a nossa diferença para o mundo é que o Espírito Santo habita em nós. E o Espírito Santo, a gente já sabe, ele é uma pessoa. Ele não é somente um poder, não é somente um sopro. Como a gente viu, Deus de várias formas se manifestou na humanidade, no decorrer do tempo. Em Sodoma e Gomorra, ele consumiu como? Como um fogo. No dilúvio, ele fez como? Como uma água. Dá para entender? Lá no monte fumegante, lá naquela loucura, o povo chega diante do monte, está Moisés no monte. Deus era aquela nuvem da glória poderosa. Quando o povo estava andando de dia no deserto, Deus era uma nuvem que protegia do sol. E à noite ele virava uma coluna de fogo para proteger o povo do frio. Só que agora Deus não faz isso. Ele habita dentro de nós. Então esse é o ponto da nova aliança. A nova aliança, ela vem para nos transformar.
ela vem tornar um homem que antes era uma coisa e agora é outra. Uma mulher da mesma forma era uma coisa, agora é outra. Por quê? Porque o Senhor achou graça diante de nós e nos escolheu para receber o seu Santo Espírito. Amém? É isso que Deus fez por você, é isso que Deus fez por mim e é isso que Deus faz pelos seus filhos. Amém? Glória a Deus. Você está feliz? Que você possa sair daqui essa noite tendo plena certeza de que o Espírito Santo habita dentro de você e que hoje você desfruta de um relacionamento muito íntimo com Deus, a ponto de você e ele serem um. Amém? O que Jesus orou em João 17? Pai, eu e você somos um, eu e tu somos um. Eu oro para que eles sejam também um em nós. E Jesus estava orando pelos seus discípulos, por suas ovelhas. E as suas ovelhas somos nós, amém? Amém? Você é ovelha de Cristo, irmão. Você pode ficar feliz por isso. Glória a Deus. Fique de pé no seu lugar. Quero que você dê uma salva de palmas para o Senhor Jesus, amém?